mais uma aula não presencial e hoje nós vamos trabalhar o classicismo português. Nós vamos continuar nossa conversa de literatura, ou seja, você vai usar o caderno de literatura. Não precisa perguntar para mim lá no WhatsApp qual caderno nós vamos usar. Nós vamos usar literatura. E aí, lembrando, gente, eu tô, claro que também, né, tô aqui com saudade de vocês. Espero que vocês estejam pelo menos um pouquinho, né, com saudade de mim. E o classicismo, continuando aquela conversa, né, Renascimento, agora não é mais o lá no trovadorismo, nós tínhamos Deus no centro de tudo, nós tínhamos o teocentrismo. No Renascimento, nós temos já o antropocentrismo, nós temos o homem querendo ser o centro do universo, querendo ser o centro de tudo. Esse homem que quer ser o centro de tudo, nós vamos tê-lo também tentando buscar modelos que ele tinha como sendo modelos perfeitos. Esses modelos, teoricamente, estavam na Grécia e em Roma. Nós vamos dizer que é uma cultura greco-latina, uma cultura greco-romana. Ou seja, até o nosso sistema de leis. Vocês já pararam para olhar? Quando a gente tem o nosso sistema, o nosso código penal, nosso código administrativo, todo o sistema de leis que a gente segue, o nosso conceito de ser cidadão, de direitos, de deveres, ó, democracia. A palavra democracia, olha, vem lá da Grécia. O povo é governando, um governo em favor do povo, todo mundo podendo opinar, podendo ter liberdade de expressão. Isso tudo foi trazido lá da Grécia na época do Renascimento e chega até hoje aqui na gente. O nosso modelo de poder, a estrutura de três poderes, um executivo, um legislativo e um judiciário. Isso também tem raízes greco-romanas. Então o Renascimento não foi só em arte, não, foi também na política, claro. Influenciou a filosofia, a política, a religião. Tudo começou-se a modelar em torno das ideias gregas e romanas. E dentro do Renascimento, nessa linha do humanismo, né, colocar o homem dentro de tudo, o humanismo, nós temos o classicismo. E aí é específico da arte. O classicismo foi um grande movimento artístico dentro do Renascimento. E essa arte, nós vamos tê-la aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu tirar o meu, deixa eu ficar aqui no cantinho. Olha só o que é que nós temos aqui. Nós temos que esse classicismo, o que seria uma obra considerada clássica? Ela tinha que buscar a perfeição. Essa obra, ela precisava buscar perfeição. Essa obra tinha que buscar clareza e essa obra tinha que buscar simetria. Lembra do Vitrúvio? O Vitrúvio é a grande base para a arte clássica. Seja na pintura, seja na escultura, seja na escrita, na literatura, em todas as artes, no teatro e etc. Uma pintura clássica, por exemplo, nós vamos ter um objeto qualquer desenhado no centro e no lado esquerdo e do lado direito desse objeto, nós vamos ter elementos que se equilibram. Por exemplo, se eu coloco anjinhos do lado esquerdo, ou eu coloco também anjinhos do lado direito para dar aquele equilíbrio, a tal da simetria é isso. Do jeito que é de um lado, é do outro. Quer dizer, as partes, elas têm que bater em termos de proporção. Isso já muda completamente as artes. Vocês lembram que lá no trovadorismo, as artes ainda eram meio frontais, ainda era meio que em forma de mosaico, era aquela coisa ainda sem simetria, sem profundidade. No classicismo, não. A obra busca clareza, quer dizer, e perfeição. Lembra que o Vitrúvio é um exemplo de perfeição, inclusive uma perfeição quase matemática. Quem não lembra, volta lá naquela aula do Vitrúvio, volta no seu livro e dá uma olhadinha de novo no Vitrúvio do Leonardo da Vinci. Eu falei para vocês também que o Leonardo da Vinci, ele foi um grande artista do Renascimento, e o Leonardo da Vinci, ele inclusive estudou anatomia humana. Vocês lembram que ele fez o primeiro tratado de anatomia, justamente para fazer esculturas perfeitas e para desenhar com perfeição o corpo humano. Só para vocês terem uma ideia o tanto que isso era potente. E dentro
Para nós, o que vai importar na aula de hoje é o classicismo português. E no classicismo português, a figura central é o tal do Luís de Camões. Gente, esse nome não esqueça. Não passe pelo primeiro ano do ensino médio sem conhecer para valer Luís de Camões. Tudo que se produziu em língua portuguesa. Inclusive tem uns que dizem que Camões é meio que o pai da língua portuguesa. Até esse momento aí, que ele vai lançar seus melhores trabalhos, lá no século XVI. E até nesse momento, a língua portuguesa era meio sem regras. Você escrevia de um jeito, o fulano escrevia de outro, não tinha nenhuma gramática, tanto que a gramática saiu um pouquinho depois aqui da obra também de Camões. E Camões já escreveu com regras. Ele foi o primeiro a incrementar um padrão de regras para a língua portuguesa. E isso é muito poderoso. Ter um padrão de regras. Pensa, um padrão de regras. E Camões fez isso. Ele começou a escrever, começou a usar a língua portuguesa usando regras, usando padrão. Por quê? Porque o classicismo, que vem do Renascimento, ele prega essa busca da perfeição. Então deveria usar o idioma com perfeição. E ele era o quê, Cláudio? Ele era um poeta. É considerado o maior, talvez, o maior poeta que a língua portuguesa já teve. É considerado o pai, como eu disse, da língua portuguesa. Tem muita gente que se refere ao português, por exemplo, em algum lugar, falando a língua de Camões. Quando fala a língua de Camões, nós estamos dizendo que é a língua portuguesa. E ele escreveu textos de dois tipos. Escreveu texto lírico e texto épico. Texto lírico, texto épico. Os textos líricos e os textos épicos. Lírico é o quê? Poemas que falam de sentimentos, que falam de amor. Por exemplo, é dele um poema muito famoso que vocês, se não conhecem, ainda vão conhecer. Esse poema diz: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. E por aí vai. Tem até uma música do Legião Urbana que fala mais ou menos isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Que é bíblico. Aí, Cláudio, mas isso não é da Bíblia? É bíblico, só que Camões pegou muita coisa da Bíblia. Ele fez um soneto, ele gostava de sonetos. O que é o soneto? Aquele poema com 14 versos. Soneto não pode esquecer mais. Daqui pra frente agora, todo mundo tem de saber na ponta da língua o que é um soneto. É um poema de 14 versos, com 2 quartetos e 2 tercetos. Ele tem 4 estrofes. 14 versos, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. E ele fez um soneto muito lindo, que também faz uma referência bíblica. Amém. Desculpe. Não é o corona, é só uma alergia mesmo. E aí, ele fez um poema que é uma história bíblica, que é... Lembra da história do Labão? Lembra? E, né, tinha Lia, tinha Maria e tinha o Jacó. E ele então, para casar com uma das filhas, ele teve que trabalhar 10 anos. 10 anos para o Labão. Quando então ele trabalha esses 10 anos para casar com a mulher que ele amava, que era a sua pretendida, o Labão chega espertamente e fala: olha, mas você não pode casar com ela, tem que casar a mais velha primeiro. E ele então casa com a mais velha e fala: não, mas então agora eu caso com uma condição, eu vou trabalhar mais 10 anos para casar com a outra. Naquele tempo podia, né? Eles faziam casamentos com mais de uma pessoa, era poligamia. E ele então trabalha mais 10 anos de graça para o sogro para poder casar com a outra filha. E o Camões né? Ele fez o soneto sobre isso. Depois vocês podem pegar, né? Coloca lá, Camões, Jacó. Vai aparecer qual o texto. Não vou colocar aqui agora porque ia demorar muito a aula. Mas é um poema lírico
Muito bonito, um poema de amor, uma pessoa servir 20 anos, trabalhar de graça 20 anos para casar com a mulher que ele ama. A Bíblia tem muita história bonita também. E essa é uma história bonita, uma história de amor, né? E aí no final do soneto, Camões ainda diz que se houvesse outras vidas para ficar com ela também eu daria. Então a parte lírica é essa parte mais de amor. Claro, tem uma parte romântica, não é bem romântico, né? Porque é um poema clássico, mas é um soneto. São sonetos que falam de amor, que fala é, de coisas líricas, de sentimentos. A outra parte, que é a que nós vamos aprofundar mais um pouquinho hoje, é a parte épica. O que é o épico? O épico, anotei aqui no cantinho, ó, são poemas de narração, coisa histórica, poemas de narrações históricas. Então tem um personagem qualquer, um herói, mas é um herói que não é totalmente ficção. Na epopeia, o herói não é totalmente ficção. Tanto que a epopeia de língua portuguesa mais famosa é do Camões e chama Lusíadas. Os Lusíadas. O poema mais famoso de Luís de Camões tem por título Os Lusíadas. E Os Lusíadas, de Luís de Camões, é um texto que tem 1.102 estrofes. É um livro que tem 8.816 versos. Olha o tamanho desse texto. É um texto só, hein, gente? É um poema só. Um poema com 1.102 estrofes. Um poema com 8.816 versos. E as rimas também são todas iguais. Até tem nome para isso, chama oitava rima. Muito brasileiro, influenciado por Camões, ele usou a oitava rima. A oitava rima são estrofes, cada estrofe dessas, das 1.102, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 versos. Cada estrofe dessa tem 8 versinhos. E, ou seja, e a rima deles, rima o primeiro verso com o terceiro, rima o segundo com o quarto, rima o terceiro com o quinto e rima o quarto com o sexto. E o sétimo e o oitavo rima paralelamente entre eles. Essa é a oitava rima. Todos com essa mesma estrutura. Cada uma das 1.102 estrofes com essa estrutura de rima. Cada uma delas. Todas com 8 versos. E lembrando, todas com decassílabos. Todas elas com versos de 10 sílabas. Sílabas poéticas, contadas daquele jeito que nós aprendemos nas aulas de versificação. Para mostrar para vocês que tem a ver com o clássico, porque é essa busca da perfeição, essa busca da simetria, quer dizer, todas elas com o mesmo tamanho, todas com 8 versos, todas com a mesma estrutura de rima, todas com versos do mesmo tamanho. E essa grandiosidade. É magnífico a quantidade que ele conseguiu. Aí nós temos, deixa eu voltar aqui. Aí nós temos a métrica que eu já falei para vocês. Né? Aqui já tem coisa que eu já falei. Eu já falei que ela tem 1.102 estrofes. Ela é composta por decassílabos. Ela tem 8.816 versos. É no estilo de oitava rima. O primeiro, e aqui fala, né, que o primeiro rima, daquele jeito que eu falei para vocês. Aqui tem o começo. Isso aqui são as duas primeiras estrofes, ó. As duas primeiras estrofes estão aqui. E essa é a primeira, essa é a segunda. E é como se fosse uma apresentação. Ele começa, toda a epopeia é assim. Isso é básico, né, da epopeia. Se você lê a Ilíada, se lê a Odisseia, a Eneida, todas elas vão seguir essa estrutura, até porque o Camões ele se baseou nos grandes livros da humanidade. Na Grécia, gente, nós temos os 2 maiores livros da humanidade. São considerados um dos primeiros livros da humanidade, que é a Ilíada e a Odisseia. São epopeias também. É lá na Ilíada e na Odisseia que estão todos os mitos gregos. Tudo que vocês já ouviram falar de mitos, mito de Zeus, Hércules, Perseu, Hera, todas aquelas Medusa, tudo que vocês ouviram falar de mitos está na Ilíada
e na Odisseia. Ou seja, as epopeias trabalham muito, né, com mitologia. E aqui, e no começo delas, a pessoa faz uma apresentação. A primeira estrofe, geralmente, é a apresentação. A primeira e a segunda é a apresentação. Olha, ele diz, é como se eu perguntasse, senhor Camões, o que, que o senhor vai cantar em Os Lusíadas? O que, que o senhor vai cantar nesse poema? Nesse poema, o senhor vai dizer o quê? E ele diz, olha, vou dizer sobre as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobrana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também vou cantar, aí ele diz, ó, as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Basicamente, o começo é esse. Ele está dizendo, ó, ele vai dizer para você que ele vai cantar as armas, os barões assinalados as pessoas escolhidas. Quer dizer, existem pessoas na face da terra que elas são escolhidas para serem grandiosas. E essas pessoas, ó, os heróis portugueses, ele vai cantar. Ele vai por mares nunca dantes navegados. Tem que lembrar o contexto. Cláudio, onde que se passa essa história de Os Lusíadas? A história é a grande viagem do Vasco da Gama vencendo os mares. Ele desbravando, ele vivendo as aventuras que fez o povo português se tornar o povo mais poderoso em termos dos mares naquele momento. Portugal, só para vocês terem uma ideia, naquele momento do Renascimento, Portugal se tornou o povo mais poderoso do planeta. Um país pequenininho que conseguiu, através da navegação, colocar uma colônia em cada canto do planeta. Colônia aqui na América do Sul, colônia na África, colônia na Ásia, e por todos os cantos do planeta tinha o poder português. Essa glória, é claro que depois vai diminuir, mas naquele momento Portugal foi grandioso. Portugal foi o primeiro povo a colocar o primeiro povo ocidental. É bom que se diga, professor, mas eu sei que os vikings já tinham conquistado os mares há muito tempo, lá na Ásia, os chineses, etc., todo mundo. Mas o povo europeu não. Aqui no Ocidente, a gente ainda não sabia direito navegar. A gente tinha até medo dos mares. A gente achava que os mares eram repletos de monstros e que podia engolir um navio. O pessoal ia no mar assim, mas ia só até um pedaço, eles não tinham coragem de cruzar os mares. Só que o povo português ficou encurralado. Se você pegar o mapa português para olhar, você vai ver que é um povo encurralado, é um povo preso. Tem uma cadeia de montanhas enorme, tem a Espanha do outro lado atrapalhando as fronteiras, e a saída de Portugal é como se fosse para o mar mesmo. É um país que de costa a costa quase tem mar, e que para sair para dentro da Europa tem que passar por todos os outros países. Então, naquele momento, para comercializar, para fazer comércio, naquele momento do Renascimento, era quase impossível para os portugueses. Os povos ricos eram os povos que tinham posições privilegiadas. Portugal não tinha posição privilegiada. Qual foi a saída? Tinha que sair pelos mares. E é justamente por isso que Portugal vai aproveitar esse momento, ele vai desenvolver a navegação, vai conseguir uma empresa marítima muito poderosa. Não é uma empresa como hoje, com CNPJ, mas a empresa marítima, o empreendimento marítimo português foi muito poderoso. E através de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e etc., Portugal vai conquistar os mares e vai conquistar continentes do outro lado da Europa. Então Os Lusíadas é isso. Vai falar dessa grande aventura de Vasco da Gama nos mares, se tornando um grande herói português e que coloca Portugal no mapa da história. Tamanho do livro. Os Lusíadas é composto de 10 partes.
São 10 cantos. São 1.102 estrofes, são 8.800 versos, mas dividido como se fossem capítulos, que ele chama de cantos. Cada canto tem determinada quantidade de estrofes. Por exemplo, ó, o primeiro canto aqui, ó, ele vai até mais ou menos, ó, até mais ou menos a 19ª estrofe. Então, o primeiro canto, ó, até a 3 é a apresentação que eu falei. Aí depois tem a invocação, que é quando ele pede, era normal também pedir para as musas, já que tem mito, pede para as musas, o que dá para fazer? Aí as musas, né, pedir inspiração para as musas. Tinha uma lógica renascentista ali, e epopeia. Na epopeia tinha uma lógica de que uma pessoa que escrevia, ele não escrevia por ele mesmo. Haviam as musas, que eram esse mito das musas, e elas sopravam no ouvido dele o que ele tinha de dizer, o que ele tinha de cantar, o que ele tinha de escrever. Então aqui é a parte onde ele pede a essas musas que dê essa força para ele, que soprem no ouvido dele o que ele tem de dizer para deixar o povo português grandioso em forma de um texto. Aqui é para quem que ele dedica. Tinha um mecenato antigamente, as pessoas que eram artistas, eles eram financiados. Assim como nós temos hoje no Brasil a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei de mecenato. É a gente financiar com dinheiro do país obras artísticas. É lógico, eu não estou questionando aqui, né? Alguns falam que a Lei Rouanet é só para desviar dinheiro e tal, mas não estou questionando isso, mas é ter um dispositivo em que alguém financia o artista. O artista precisa de comer, não tem como ele produzir as coisas que ele produz se ninguém financiá-lo. É o caso que nós temos hoje no Brasil, a dificuldade de quem faz poesia, porque ele tem que trabalhar em outro emprego, ele não tem como viver só de poesia, porque ninguém vai financiá-lo. Nesse momento tinha. Camões foi um escritor profissional que era bancado por Dom Sebastião, que era o rei de Portugal. E é claro, a ele vai dedicar, é a dedicatória, vai do 6º ao 18, da 6ª estrofe a 18, ele vai falar do Dom Sebastião, para também esse rei ficar retratado nesse texto. E a narração em si, ela vai da estrofe 19 até a estrofe 144. O epílogo, que é o final, o que é o epílogo? É o final, é o desfecho. O fim do texto vai da 145 até a 156. E basicamente essa é a estrutura do texto. As intrigas do texto. Que intrigas que tem? A lógica parte do seguinte, Lusíadas. Olha o nome, Lusíadas. O que é Lusíadas? Lusíadas significa, vem de Luso. Não sei se vocês já ouviram, mas Luso é o deus Baco. É o deus Baco, que em algumas culturas é o deus Dionísio, que é o deus da alegria, o deus da festa, o deus do vinho. É daí que vem palavras como bacanal e etc. Então, Baco é o deus da festa, da alegria. Pela mitologia portuguesa, Portugal quer, né, ser país mitológico também. Pela mitologia portuguesa, eles falam que eles são filhos do deus Baco, que é o deus Luso. Português, então, são os filhos de Luso. Ou seja, Lusíadas, Luso, Lusíadas. Então, os Lusíadas, ó, está até no plural, canta a saga dos filhos de Luso. Ou seja, são seres mesmo mitológicos para enfrentar os mares, para vencer todos esses perigos e se tornarem um povo mais forte da humanidade naquele tempo, só se fossem mesmo guiados pelos deuses. Então eles eram os filhos de Luso, um povo festivo, um povo alegre, filhos do deus da alegria, do deus da festa, do deus do vinho. Inclusive, até hoje, um dos maiores produtos produzidos pelos portugueses é o vinho. Os portugueses são os maiores fabricantes de vinhos, né, pode-se dizer, da Europa. O vinho português, o vinho do Porto, os vinhos portugueses até hoje, eles são muito... O champanhe francês é uma coisa, né, que é o espumante é francês, mas o vinho é o português. E olha, Deus do vinho, Deus Baco, Deus Luso. Só que aí tem um problema. A intriga do texto é o seguinte. A intriga do texto é que, quando
Luso fica sabendo, quando Baco fica sabendo que os portugueses fizeram esse navio maravilhoso e que eles vão para essa viagem no meio do mar, Baco fica muito despeitado. Ele fala: meu Deus, e agora? Esses, esses humanos vão ser muito mais grandiosos do que eu. Se eles descobrem os segredos dos mares, que o mar é nada mais, nada menos do que simplesmente um monte de água, se eles conseguem cruzar os mares, conseguem vencer todos os mares, eles vão desmistificar o mar e eles vão se tornar o povo mais poderoso do planeta e o povo mais famoso do planeta. A fama minha de Deus, ela vai por terra. E ele então vai se queixar com Zeus. Na história vai ter isso. Baco vai se queixar com Zeus, e ele chega e fala: olha, meu pai, a coisa tá feia. Se a gente não se unir, se os deuses aqui do Olimpo, então, ou seja, os Lusíadas trabalham com os mitos. Se os deuses aqui do Olimpo não se unirem, esse povo português lá, ó, esses meus filhos, eles vão se tornar o povo mais famoso do planeta. E ele vai arrebentar com nós, seres mitológicos. Ele vai acabar com a fama dos deuses aqui do Olimpo. E nós vamos, praticamente, nossa fama vai morrer. Ninguém nem vai saber mais de nós, depois dos portugueses fizerem esses grandes feitos heróicos que eles estão querendo fazer aí. E então, a história vai ser Baco e seus aliados, no caso, ele se alia a Poseidon, que é o deus dos mares, ó, e vai tentar, aqui ele é chamado de Netuno, mas pode ser chamado também de Poseidon, tá? E aí ele vai então, é claro que o mar vai estar contra então os portugueses, tentando tapeá-los, e Baco vai o tempo todo ser traiçoeiro e tentar. Ué, mas esse português não é filho dele? É, mas ele tinha essa inveja, ele ficou com muita inveja, esse medo de perder a fama para os portugueses depois que eles fizessem tudo isso. Então, aqui, ó, o típico embarcação portuguesa, com a cruzinha portuguesa, e aqui, essa ilustração é do livro original, tá? No livro original é cheio de ilustração linda, tem muita ilustração bonita. Aqui é o canto 4. O canto 4 é muito interessante porque é a hora da saída, né, para começar a narrativa. E aí quando tá saindo aparece um velho, que é o chamado, era o Porto do Restelo, a praia ali do Restelo. E esse velho do Restelo é um velho da a praia, chamava Restelo. Então, o canto ficou conhecido como Velho de Restelo. E ele aparece, esse senhorzinho, segurando uma bengala, e ele fala que é ambição, que é ganância, que o ser humano se vende por dinheiro, que a cobiça é muito grande, tudo essa loucura por poder. O que o ser humano não faz por poder? Muita gente diz que isso aqui é Camões espertamente embutiu uma crítica que ele pessoalmente tinha sobre toda essa ganância, ambição humana, e ele disfarçadamente colocou isso aqui. Aqui nós temos até a atividade que vocês vão fazer vai girar em torno desse pedaço aqui, que é no canto 5, o gigante Adamastor. O gigante Adamastor é um mito que é o Cabo da Boa Esperança, também chamado Cabo das Tormentas e etc, que isso fica lá na África. Tinha uma lenda na época renascentista que esse lugar engolia navios. Era considerado o lugar do mar mais perigoso, até hoje ainda é considerado um lugar muito perigoso para navegação, e os portugueses conseguiram atravessar esse Cabo da Boa Esperança. E aí conseguiram chegar às Índias através desse circuito marítimo. E aqui é um grande rochedo. Lá tem um grande rochedo que as ondas são tão fortes que bate os navios nesse rochedo e quebram navios. E aqui então ele cria a história então de que esse rochedo na verdade é um gigante e que o nosso herói, que é o Vasco da Gama, conseguiu vencer esse gigante. Conseguiu vencer esse gigante e atravessar. Aqui no canto 9, que é a Ilha dos Amores, a Ilha dos Amores é meio que uma referência a um paraíso natural. Muita gente fala que é uma referência ao Brasil. Porque todo mundo tinha aquela lógica de que o Brasil poderia ser o paraíso que Deus escondeu de Adão e Eva, e aí deixou aqui, e os portugueses encontraram esse paraíso, e
E aí e os portugueses, até devido à carta do Pero Vaz de Caminha, a gente tinha uma ideia de que aqui era muito maravilhoso, né? Porque os índios não vestiam roupas, e o Pero Vaz de Caminha, na carta, ele diz que as índias eram muito lindas, que elas eram muito belas, e aí começou a vir pessoas do mundo inteiro para cá. Então, é uma parte do mito que talvez uma referência ao Brasil, essa coisa paradisíaca que eles viam no Brasil, e aqui tem essa parada da esquadra, que é um momento ali de reflexão, e aqui ele vai inclusive ter um momento muito filosófico, que é quando a deusa Vênus mostra para o Vasco da Gama a máquina do mundo, né? Como se fosse uma grande engrenagem que ele mostra para o Vasco da Gama. Basicamente a história é essa, tá? Basicamente a história é essa. Espero. Aí depois, claro, que você quiser, você lê direitinho, consegue uma edição. Eu tenho a minha, ó. Eu tenho uma edição antiga aqui dos Lusíadas, né? Eu tenho uma edição antiga. Sou fascinado nela. Ela é, como eu disse, ela é muito bonita. Ela tem, ó, só a capa, olha o tanto que a capa é bonita. Olha o tanto que a capa é bonita, ó. A capa é muito linda. Tem ilustrações. Olha, cada parte, né, vem com uma ilustração também, ó. Esse aqui é o canto primeiro, ó. As ilustrações, olha como é linda. Muitas ilustrações. E a folha dele é macia e tal. Obra fantástica mesmo. Os Lusíadas é uma obra. Todo mundo que gosta de escrever ou que pensa em escrever um dia tem que conhecer Os Lusíadas, de Luís de Camões. Lembrando, ó, 1102 estrofes. Um texto só, é um poema só. É um poema que conta uma história. É um poema épico, é uma epopeia, porque é uma história. Ele mistura história de verdade, que é a história do Vasco da Gama, que realmente era um grande navegador. Ele mistura os mitos. E é engraçado que é a única epopeia que tem dois planos. Porque os navegantes não sabem que Baco e os outros deuses mitológicos estão tentando atrapalhar a viagem deles. Eles nem sabem da existência deles porque eles são cristãos. Né? Lembra? É claro que os portugueses são cristãos. Então, dentro da história, eles são cristãos e oram para Deus e para que a viagem dê tudo certo e tal. No plano que eles não sabem que existe, tem também o plano dos deuses mitológicos, dos deuses pagãos, tentando atrapalhar a viagem deles. Então dá um efeito muito legal. É um poema muito interessante, mistura história, mistura mitologia, mistura a discussão da questão religiosa, que o ser humano não sabe que os deuses estão ali por cima, manipulando o destino do que eles devem fazer e etc. Bom, é isso. Nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido o que é esse classicismo português. Espero que vocês tenham um pouquinho de curiosidade para conhecer Luís de Camões, a parte lírica, a parte épica, esse grande pai da língua portuguesa e que fez esse maravilhoso idioma chegar até a gente do jeito que chegou. Até a nossa próxima aula e qualquer dúvida, só mandar para mim lá no WhatsApp.